Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, somente um versículo, o versículo 13. Eu quero estar, pela graça e misericórdia do Senhor, ministrando sobre enxergando o propósito de Deus na dor. Enxergando o propósito de Deus na dor. Diz assim o verso 13: O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. Vou repetir. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, acaba, a dor permanece. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso em que estamos aqui na Tua casa, onde já temos louvado o Teu nome, oferecido os louvores pelas quais só Tu és digno de receber. Mas nesse momento, ele também é precioso, porque é o momento de meditar, de refletir, de receber, de nos alimentar da porção da Tua Palavra. Então, Senhor, nesta noite, alcance nosso coração e que o Espírito Santo possa nos revelar, nos convencer daquilo que precisamos ter o entendimento, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, hoje e sempre. Amém. Pode sentar, queridos. Quando a gente fala de dor, a gente não pode mensurar, porque existem vários tipos de dor. A dor, ela é algo que é inerente ao ser humano. Não é nada extraordinário sentir dor, seja ela física, seja ela emocional. Normalmente a dor, ela mexe com o nosso humor, ela nos estressa, nós ficamos irritados, aborrecidos, desconfortados. Sabe que existem 4 tipos de dor: a dor física, a dor orgânica, a dor mental e a dor emocional. A dor física, ela abrange os ossos, a pele, os tendões, as juntas, a medula. A dor orgânica, ela abrange fígado, rins, coração, estômago, vesícula, intestino, esôfago, pulmões e todos os órgãos, por isso ser orgânico. A dor mental, culpa, complexos, diversos complexos, dúvida, autodepreciação, inferioridade, discriminação, indiferença, desprezo. Você pensa nessas coisas, crítica, como dói. E a dor emocional, ansiedade, medo, pânico, tristeza, angústia, mágoa, ressentimento, ódio, nervosismo, desprezo, tudo isso produz dor. Então, são vários tipos de dor, na sua intensidade, na sua profundidade. Saiba que para cada dor, seja ela física, orgânica, mental, emocional, existe um antídoto, uma meditação, uma medicação, uma reflexão. Ela sempre tem
um antídoto, sempre tem um propósito. Sabe que também a dor, ela faz parte do processo que nos molda, vai nos moldando e nos prepara para viver o propósito de Deus. Porém, para se reverter qualquer tipo de dor, nós precisaremos inicialmente buscar a paz e o amor que excedem o nosso entendimento. Qualquer tipo de dor você não entende muito, a gente não entende muito. Por que eu estou sentindo essa dor? Por que está acontecendo isso? Mas sempre dor há um propósito, ou de Deus, ou por negligência de uma pessoa. Sempre produz dor. Dor é inerente. E nós só encontramos a paz que nós precisamos para enfrentar e para administrar essa dor, até que ela cesse, só no amor e na paz de Cristo. É possível aprender a manter o bem-estar emocional, paz e amor, que excedem todo o entendimento, em toda e qualquer situação, se nós buscarmos esse amparo, essa proteção, essa sustentação. Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo, ele declarou com muita propriedade, diante de tudo que ele viveu, e olha que Paulo sofreu, hein? Paulo sofreu vários tipos de dor. A gente vai falar um pouquinho depois das dores que Paulo sentiu ao longo da sua jornada, principalmente depois da sua conversão lá do caminho de Damasco. Paulo foi experimentado em dores. Versículo 7, Filipenses 4, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso Paulo declarou. Ele teve experiência, ele viveu essa experiência dele suportar a dor, vencer a dor, administrar a dor, porque ele sabia que a dor, ela não estava acontecendo por uma casualidade, havia um propósito. Efésios capítulo 3, versículo 19, o próprio Paulo escrevendo ao povo de Éfeso, ele diz: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Força para superação, força para eu enfrentar, para eu administrar as dores que me alcançam e que eu não chamo. Você não busca a dor chega até você, sem você querer que ela chegue. A dor de uma perda, como dói? Mas é dor. Ela dói a alma. Paulo declarou que aprendeu a lidar com situações extremas na esfera da vida dele, pois o seu coração, ele estava revestido e escudado pela mão de Deus, o que o capacitou a enfrentar os desafios. Havia uma paz, havia amor dentro do seu coração que excedia a qualquer entendimento. Você não vê nenhuma parte da Bíblia Paulo demonstrando desespero, insegurança, Paulo demonstrando instabilidade. E olha que ele passou por muitas situações que nós não suportaríamos nem 20% que ele passou. Em Filipenses capítulo 4, e voltando ao capítulo 4 de Filipenses, versículo 12 e 13, diz assim: tanto sei estar humilhado, que dói, ser humilhado dói, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o versículo 13, que todo mundo conhece: tudo posso naquele que me fortalece. Essa afirmação que ele descreveu vem dele, que tem um coração, que teve um coração
revestido, escudado pelo Senhor, sendo ele um homem experimentado em dores. Eu descrevi algumas dores aqui. Paulo, ele foi perseguido. O dor do cansaço, o dor do medo, o dor de ser alcançado, ele foi perseguido. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso. Ele foi apedrejado em Listra. Ele foi açoitado em Filipos. Ele foi escorraçado em Tessalônica. Ele foi enxotado de Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor lá em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso. Ele enfrentou um naufrágio em Roma. Foi picado por uma víbora em Malta. Foi preso. Foi algemado. Todas essas situações, todos esses episódios produziram dor na vida de Paulo. Quanto mais ele se aprofundava em Deus, mais ele sofria, mais ele sentia dores, mais ele era rejeitado, mais ele era escarnecido, mais ele era julgado, criticado. Não tem coisa pior do que você ter na sua mente aquilo martelando, a crítica martelando na sua cabeça. Isso dói bastante. Apesar de tudo isso, Paulo nunca teve um ato de desistência. Ele só uma vez, ele disse para Deus: Senhor, esse tormento que eu sofro todos os dias, 3 vezes ao dia, eu não estou aguentando. Ele ponderou com Deus sobre esse sofrimento que doía na sua pele, no seu corpo. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Em outras palavras, continua na direção, porque eu estou com você. E às vezes a gente acha que a dor que a gente sente, a dor que a gente sofre é como se Deus tivesse abandonado. Não, a dor que eu sinto tem um propósito. Essa inerência nossa de sentir dor, porque qualquer pancadinha, principalmente no inverno, qualquer pancada parece dói o corpo todo. Mas é uma inerência do organismo, do corpo humano. E Paulo disse: as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Propósito. Paulo viu o propósito em todas as suas dores, e você e eu temos visto o propósito de Deus na dor que nós estamos sentindo, passando, enfrentando. Paulo enxergou o propósito, todos os momentos difíceis e adversidades, ele via um propósito do Evangelho, boas novas. E nós? As nossas dores nós reclamamos, nós murmuramos, nós questionamos. Paulo nunca questionou, Paulo nunca murmurou, Paulo nunca pensou em desistir, mas ele via na sua declaração, em tudo isso, que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo via propósito na dor, Paulo enxergou o propósito da dor, por tudo que ele passou, por tudo que ele enfrentou. Olha o que ele disse lá em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A pior dor é aquela que a gente não vê sentido. Mas Paulo viu sentido em todas as dores que ele sentiu, que ele enfrentou. No versículo 13 diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus.
Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo não levava em conta a crítica que ele sofria. Paulo não levava em conta, nem se escandalizava, nem se decepcionava por aqueles que estavam fazendo a obra de uma forma displicente. Ele não se importava com isso. Ele queria fazer aquilo que Deus estabeleceu para ele. Ele estava pregando o Evangelho, e tudo que ele sofreu, as dores que ele enfrentou, isso foi revertido para a proclamação do Evangelho, e todos estavam ali vendo, alguns insinceramente, mas ele não se importava com isso. E você? A insinceridade das pessoas, quando olham para você, você continua na sua posição ou você recua? Legal, né? Nós precisamos enxergar os propósitos de Deus para a nossa dor. Dor sem propósito é um sofrimento inútil. Dor com propósito é um sacrifício que vale a pena, pois traz consolo ao coração. E em vez de traumas, mas traz consolo, porque há um propósito. O exemplo de uma mãe que está para dar luz, ela engravidou e ela sabe que haverá um momento da dor, mas essa dor tem um propósito, que ela concebeu um filho, uma filha. Essa dor, ela foi justificada, ela tinha propósito, então ela sofreu. Uma mãe sofre a dor do parto, mas ela sabe que essa dor tem um propósito, o propósito de ganhar, de conceber, de receber em seus braços aquilo que gerou dor. Dor com propósito traz marcas da vitória. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quais são as marcas que você e eu temos carregado? Quais são as marcas? Não adianta você, ele está dizendo assim, não adianta você querer me incomodar, isso não vai me atrapalhar, porque o que eu carrego são as marcas de Cristo. Você precisa permitir que o Senhor revista e venha escudar o seu coração, para que você possa dar propósito para a sua dor. Trabalhe, testemunhe, louve, adore ao Senhor, para que a dor também glorifique o nome dEle. Tem alguns exemplos de dor que trouxe uns resultados diferentes. Por exemplo, Jesus deparou-se com 10 leprosos. Pessoas viviam
exclusas da sociedade, mas elas tiveram a oportunidade de estar próximo de Jesus. Havia dor da discriminação, havia a dor do desprezo, havia a dor da indiferença, e eles sabiam que eles estavam condenados, mas eles, na sua última esperança, eles se apresentaram a Jesus, e Jesus disse para que eles fossem se apresentar aos sacerdotes, e à medida que eles estavam indo, aquela lepra estava saindo, estava desaparecendo, e desses 10, somente um voltou para agradecer. Essa dor tinha um propósito. Tem muita gente que não aproveitou o propósito da dor. Ele é abençoado e depois ele despreza o Senhor. Esse ex-leproso voltou para agradecer. Sejamos gratos, Senhor, porque muitas dores Deus tem livrado você e a mim, só que a gente esquece. Eu conheci uma irmã que ela engravidou, ela passou, teve um trabalho, quase que ela morreu de tanta dor e a complicação do seu parto. Ela quase que foi rasgada ao meio. E aí ela disse: nunca mais eu vou pensar em filho, já tenho o segundo. Esqueceu da dor. Esqueceu da dor. A dor a gente esquece. Por isso que muitas dores o Senhor deixa marcas, porque as cicatrizes você lembra da dor.